Olá, e o Papo Cidadão recebe aqui no estúdio da TV Câmara, bem no centro de Extrema, o maior nome da história do esporte paralímpico brasileiro. Seus feitos de natação ultrapassam o de qualquer outro esportista do Brasil, com ou sem deficiência. Eu vou ter um papo com o Daniel Dias. Primeiro, Daniel, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio da TV Câmara. Obrigado, Léo. Uma alegria estar com vocês. Obrigado. Poder conversar um pouco. Vamos conhecer primeiro um pouco quem é o Daniel Dias. Daniel, fala um pouco pra gente. Você é aqui da nossa região, né? Sim. Conta pra gente, como é que é a sua trajetória aqui? Eu cresci ali e vivi boa parte da minha vida em Camanducaia. Do lado aqui. Muito próximo, né? E Camanducaia e toda essa região foi muito importante na minha vida, na minha caminhada, enquanto criança, até mesmo enquanto início de carreira, pensando em ser um atleta. Então eu tenho um carinho enorme por essa região e pelas pessoas aqui também, né? Eu sempre falo que, por mais que eu tive que sair daqui para poder me dedicar ao esporte, realmente Camanducaia ele fez parte da minha vida. A família do meu pai mora ali ainda, então... Tudo vizinho aqui. Tudo vizinho. Todo mundo junto aqui. Exato. Fala uma coisa para mim, Daniel, como é que o esporte entrou na tua vida? Como é que você descobriu essa aptidão esportiva? Bom, eu sempre gosto muito de compartilhar, Léo, porque tem alguns pontos desse início da minha carreira que eu acredito que são cruciais na vida e na nossa caminhada como um todo, né? Eu sempre falo, primeiro ponto, você precisa ter uma inspiração, você precisa ter um espelho, alguém que você olhe e você entenda que é possível, né? Se identifica, né? Eu sempre gostei de esporte, sempre fui uma criança ativa. Se a gente pensar e analisarmos a nossa infância, foi uma infância incrível. Graças a Deus, Graças a Deus a gente podia brincar na rua, descalço. Exato. E isso, com toda certeza, contribui para o desenvolvimento da nossa vida. Exatamente. E hoje eu vejo e olho para trás, né, e vejo justamente tudo isso, né? A importância de ter gostado de esporte, de fazer. Então eu fazia a educação física na escola, eu brincava na rua e era muito mais, claro, o futebol. A gente tem que pensar também que era isso. Mas eu não conhecia esporte adaptado, não sabia que existia esporte paralímpico, eu não sabia que existia o paradesporto. Se a gente pensar e resgatar na nossa memória também, a partir talvez quem acompanha muito esporte, quem gosta muito, começa a lembrar ali de 2008, Pequim, que já foi a minha primeira Paralimpíada. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. E aí com 16 anos, eu já tenho 16 anos, eu vejo uma reportagem na TV. Eu lembro como se fosse hoje, eu olho para a tela da TV assim e falo, poxa, tá passando uma reportagem, eu olho um cara nadando, Clodoaldo Silva. Sim. Nadando e a reportagem sai, Clodoaldo ganha mais uma medalha de ouro na Paralimpíada de Atenas. Falei, ué, por que eu não posso participar? Exatamente. Ali surge essa questão, né? E eu sempre falo, por isso que eu falei da importância de você se identificar com alguém, de olhar para alguém e falar, eu posso fazer aquilo. E naquele momento eu falo, eu quero ser um atleta, eu quero fazer isso, eu quero fazer o esporte paralímpico, como que é? E aí começa a nossa busca como família, né? Meus pais sempre me incentivaram, que eu acho que é importante, né? Se tem papai e mamãe aí, que o filho pratica algum esporte. A primeira questão que eu acho que é importante, o sonho tem que ser da criança, não pode ser nosso como pai. Mas depois o incentivo e o apoio do pai e da família ele é crucial. Então meus pais me incentivaram e a gente foi buscar. E aí começa a sair de Camanducaia, vamos dizer, né? Interior de Minas, a gente infelizmente ou felizmente a gente tem, né, esses grandes centros que oferecem e tem que ir à busca. Exato. Né? E aí foi isso, né? Eu vou para São Paulo, que também é próximo da gente aqui, conhecer o esporte paralímpico. Isso foi no final de 2004, Léo, início de 2005. Aprendo a nadar. E aí em 2005 eu começo a treinar, a me dedicar e é onde o esporte ele começa a fazer parte de fato da minha vida. Bacana. Fala uma coisa para mim, Daniel, a gente sabe que em toda a carreira, no início de carreira esportiva tem os desafios. Qual foi o que você teve o que mais te impactou no início da sua carreira? Léo, estava chegando aqui para a gente gravar. Sim. E quando eu falei que eu tenho um carinho pela região, é que eu ia de ônibus. Você foi próximo daqui, né? Eu ia de ônibus todo dia para Bragança Paulista para treinar. Que eu tive que buscar uma piscina próxima. Poxa, onde que tem piscina, né? Então, na nossa região aqui não tinha piscina na época. E aí eu começo a pesquisar, encontro Bragança e aí, tanto é que boa parte da minha carreira foi em Bragança Paulista. E aí eu falo, eu começo a pegar o ônibus. Então, eu
entra no busão, bora. E venho, né? E o ônibus ele parava em Itapeva. Tamanducaia, Cambuí e vai embora. Exatamente. Então, quem nunca, né? Exato. E aí eu lembro muito, né, da rodoviária aqui, então tava subindo e essas memórias são muito positivas na nossa vida, mas nem é porque são positivas quer dizer que foi fácil. Sim, lógico. E eu diria que esse foi o grande desafio, né, o início, aonde você não tem o apoio financeiro mesmo, de patrocinadores, porque a gente também tem que ser bem sincero, é o início de tudo. Sim. Hoje falar de esporte paralímpico é uma coisa, Léo, mas você pegar aí há 20 anos atrás, era bem você complicado. falar de esporte paralímpico, então eu ouvia muito assim, você é atleta? É muito difícil isso aí. Sim, lógico. Atleta paralímpico. Então, não encontrava gente que pudesse apoiar ali. Então, esse início, eu confesso que foi um dos momentos mais desafiadores da minha carreira, porque é o passo que você tem que dar de fé. É o passo que você tem que realmente, Léo, acreditar naquilo e falar, vou fazer acontecer. E vou atrás. E vou atrás, né? Então, mais uma vez, se tem, de repente, uma criança aqui nos acompanhando, assistindo, é acreditar no seu potencial, é acreditar em você, acreditar na sua história. Os nossos sonhos somos nós que construímos. Eu não falo que é fácil, tá, Léo? Mas é possível. Sim, lógico. É possível quando você acredita e as pessoas sempre falam, poxa, mas você nunca pensou que não ia dar? Não. Eu sempre pensava, vai dar certo. E não quer dizer que foi fácil. Sim, eu volto a falar, Léo. Mas esse, eu diria, foi o momento mais desafiador, mas que daí o apoio da minha família foi crucial para isso. E aí também, claro, as conquistas começaram a acontecer, né? E a primeira competição que eu lembro, que foi um brasileiro, foi em Belo Horizonte. Então, Minas tá marcado na minha carreira como um todo, né? Carimbado lá. Ali eu vou competir o brasileiro em junho de 2005 e eu conquisto 2 medalhas de bronze. Eu posso dizer, no futebol se usa o pontapé inicial, ali foi a abraçada inicial. Boa. Assim. Eu falei, olha, é isso que eu quero fazer, eu vou me dedicar de fato mais ainda a realmente fazer história nisso. E é por isso que eu falei, né, acreditar no seu sonho, que aí começa a acontecer, não quer dizer que através dessas medalhas já surgiu o patrocínio, não, mas foi um caminho para que eu pudesse, olha, é isso, eu preciso trilhar isso aqui, treinar e me dedicar. Acho que no início de qualquer carreira, né, Daniel? Quando a gente começa, né, quando a gente predispõe a poder fazer algum esporte, alguma coisa, dificuldades aparecem em todos os lugares, em todas as maneiras, mas Verdade. A gente tem que ter força para poder superar e buscar abraçar, dar abraçada, que seja naquilo que você quer realmente, né? Exatamente, né? É isso que eu acredito e em tudo que eu vou fazer na minha vida. E é por isso que eu falei para você aqui no início, eu gosto de contar esse início, eu gosto de relembrar isso aí. A gente não pode esquecer quem somos, de onde viemos. Exatamente. As raízes, elas são fundamentais na nossa vida, para que você possa realmente sair daqui, é possível, quando eu falei da inspiração. Né? Então, por isso que algumas vezes eu falei, se tem alguma criança assistindo, é por isso, porque às vezes a gente tem uma tendência, Léo, a sempre os pensamentos, você tem que começar a lidar com eles. Né? E eu estava lendo recentemente uma pesquisa, Léo, que mais ou menos por dia são 26 mil pensamentos que nós temos. E desses 26 mil pensamentos aí, a maioria deles não são positivos. Então, quando a gente pensa em sonho em algo muito grande, às vezes sempre coloca um impedimento. Não sei se vai dar. Eu sou daqui de Extrema, eu sou de Camanducaia. Eu não consigo ir e tal. É difícil. É lógico que é difícil, é lógico que é desafiador, mas mude essa maneira de pensar, né? Entenda, é possível, vai dar certo. E não é porque eu estou pensando assim também que é possível que vai dar certo que eu já vou ganhar uma medalha de primeiro. Eu sempre falo muito isso, que quando eu falo das minhas conquistas, nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais, mas é interessante olhar de uma perspectiva diferente, gente, porque aqui a gente está num espaço de tempo que nós temos que falar de muita coisa e passa rápido, mas a gente fala, fui lá na primeira Paralimpíada, ganhei 9 medalhas, aí fui na outra, 6 medalhas. Gente, calma. É uma construção, né? É uma construção, e não foi no primeiro mergulho, não foi na primeira abraçada, não foi na primeira competição. Por mais que nós idealizamos sempre isso e sonhamos com isso, a gente sempre sonha com o ideal. Porque você sempre vai sonhar, eu vou nadar a primeira competição e já vou sair de lá vitorioso. Você vai sair vitorioso, mas talvez não com a medalha. Sim. Vitorioso porque você se superou, você venceu. É uma motivação, né? Você tem que buscar isso, né? Exato. Bacana. Daniel, vou te perguntar uma coisa. Você sente que ainda existem espaços... Aliás, vou reformular a pergunta. Como é que você vê a questão da existência de espaços do esporte adaptado aqui na nossa região? Você acha que tem estrutura? O que falta ainda? Sempre vai faltar. Eu acho que esse é um ponto
de dizer. Que precisa ser melhorado, né? Que a gente precisa melhorar, que a gente precisa evoluir. Mas eu já vejo um grande avanço, né? Eu já vejo volto a falar, né? Quando eu começo, se tivesse a piscina que hoje se tem aqui em Extrema... Era mais fácil, né? Eu treinaria Extrema, que era muito mais perto que Bragança, né? Por mais que seja perto, gente, a gente tá falando, mas é ônibus, então demorava um pouco mais. A logística é um fator preponderante, né? Exato. E então, assim, hoje aqui Extrema tem uma piscina, tem uma estrutura, já fiz a visita na piscina. Não nadei nela ainda, então quero mergulhar nela ainda. É isso aí. Mas eu já vejo uma grande estrutura com acessibilidade. Então, tudo isso é fundamental, importante para que a gente possa fomentar o paradesporto, a natação paralímpica. E isso eu fiquei muito feliz quando eu vim, né? Já estou sabendo aí que tem perspectivas e possibilidade de mais uma outra piscina. E isso é importante, não para a Extrema, gente. Eu acho que é importante para a nossa região. Nossa região precisa disso. E eu sempre falo, para ter natação tem que ter piscina. Pode parecer piada, mas é real. Tem que ter uma piscina de qualidade, uma piscina que seja aquecível, uma piscina que tenha acessibilidade, que atenda a modalidade, né? Atenda. Então, a gente vê isso hoje aqui em Extrema acontecendo. Bacana. Você acha que ainda existe muito preconceito, Daniel, em relação à informação sobre esporte para as pessoas com deficiência motora? Eu acredito, Léo. A gente também, eu sempre falo, a gente tem que ser muito transparente e verdadeiro nas nossas falas. E o preconceito, ele existe ainda. É um absurdo, né? E a gente está melhor, com toda certeza. E eu acredito muito que projetos como esse que eu estou vestindo, que daqui a pouco a gente fala um pouco mais, é onde a gente vai conseguir fomentar mais e mostrar o valor da pessoa. Bacana. Eu sempre falo que quando se fala de um PCD, uma criança, uma pessoa, é sempre pessoa na frente, né? Eu não vou falar assim que eu tenho a minha deficiência, ela não vem na frente, vem a pessoa primeiro. Então, isso é muito importante da gente entender. E algo crucial que eu carrego comigo, o esporte me ensina, Léo. A diferença, ela deve nos unir e não nos separar. Nós estamos aqui com algumas pessoas no estúdio. Não tem ninguém igual aqui. Eu tenho uma característica diferente, assim como você tem, Léo, uma característica diferente. E uma das características diferentes minha é a deficiência. Mas essas características, elas não definem quem nós somos. Exatamente. Né? E eu sempre passo muito e tento transmitir isso através do Instituto Daniel Dias. O que somos, quem somos, está dentro de nós. São os valores que nós carregamos, o que nós falamos das raízes que nos formou. Isso é o que vai nos carregar e vai realmente definir. Eu posso chegar aqui e a gente ter um papo incrível e talvez você vai falar, poxa, Daniel, eu nem percebi, cara, a deficiência, nós estamos conversando, e é real. Sim. Isso é real, porque não é o que nós estamos em destaque. O que destaca o ser humano, o que realmente destaca a pessoa... É a riqueza da individualidade. É a riqueza da individualidade. E nós temos que parar com isso de somos iguais. Nós somos iguais em capacidades para realizar os nossos sonhos e objetivos. E era uma pauta que não era nem para ser perguntada, não era nem para ser discutida. Não, é verdade. Não era. Tá. Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que falar. Então, né? Ele existe o preconceito. E como que a gente pode quebrar isso? Pode vir a pergunta, né? O esporte é uma linda ferramenta para isso. A cultura é uma linda ferramenta. A informação, de forma geral. A informação, um papo como esse, você trazer uma informação que talvez algo que a gente possa falar aqui, Léo, faça a pessoa refletir e pensar, poxa, é verdade. Porque nós também já temos a ideia, e quando se fala de preconceito, gente, é preconceito, é de olhar e já julgar sem conhecer. Isso, exato. Isso acontece não só com deficiência, mas a gente você falou muito bem, julgar sem conhecer. Vamos conhecer, vamos conversar. Muitos têm dúvida, Daniel, como que eu te cumprimento? Cara, cumprimenta como você cumprimenta qualquer outra pessoa. Quer dar um abraço, a gente abraça. Quer cumprimentar. Fala um oi, se não quiser cumprimentar, também não cumprimenta, né? Então, não importa. Eu acho que não ter o medo de realmente como que eu vou fazer isso, porque você já está ali trazendo um preconceito. Então, às vezes você fica pensando, como que eu vou cumprimentar? Não, deixa acontecer, gente. As coisas têm que ser natural na vida. Eu citei aqui um exemplo muito simples, que eu sei que às vezes as pessoas começam a se perguntar, e eu já vi muita gente, como que eu cumprimento o Daniel? Você me cumprimenta como qualquer outra pessoa, e quando você encontrar qualquer outra pessoa que tem alguma deficiência, também vai ser da mesma maneira, seja natural. Entendendo sempre, a diferença deve nos unir, gente. Deus nos fez seres únicos. Em 8 bilhões de pessoas, você é uma pessoa única. Bonito isso, e necessário. Fala um pouquinho sobre as suas conquistas. Gente, eu comecei a pesquisar o histórico desportista dele, vou falar para você, olha, foi difícil. Mas eu consegui elencar algumas coisas aqui, Daniel. Daniel, você é o atleta com mais medalha na história
dos Jogos Paralímpicos. Isso. O que isso representa para você, cara? Isso é uma grande conquista, com toda certeza, sorriso no rosto, alegria. Graças a Deus. Mas representa muito mais do que medalha, né? São conquistas que hoje, eu falo muito, a gente acabou de citar aqui, falar de um assunto, como você falou, a gente não ia falar, mas é importante. Sim. Que é sobre o preconceito, a pessoa com deficiência. Hoje, graças a essa conquista, né? Graças a Deus primeiramente, graças às conquistas, Deus que me deu o dom, eu posso estar em lugares e representar as pessoas com deficiência, a gente pode ter essa fala. A gente pode falar, olha, nós somos iguais em nossas diferenças, nós temos a capacidade igual de realizar sonhos e objetivos, e dar essa voz para as pessoas com deficiência, né? Então, quando eu comecei a entender isso, Léo, sobre as minhas conquistas, você passa a entender propósito. Todos nós temos propósito na vida. O propósito que deve nos motivar. E esse propósito ele não está linkado exclusivamente ao Léo jornalista, ao que o Léo faz. Também. O seu propósito ele também está através do que você faz, mas está muito linkado em quem você é, porque realmente você passa a entender isso. Então eu entendi que a natação ela foi uma ferramenta para que eu pudesse estar mais próximo do meu propósito. Hoje eu não nado mais profissionalmente, mas tem um projeto que está linkado ao propósito que Deus colocou na minha vida. Então eu fui entendendo justamente que essas conquistas, e que não são poucas, Sim. Como você falou, você pesquisou, foram grandes conquistas, mas que hoje eu posso estar em lugares para falar, a gente pode estar com esse projeto, esse projeto pode mudar, porque tem dados que mexem sempre comigo. Então, hoje, estima-se aí 15% da população mundial tem alguma deficiência. Isso dá mais de 1 bilhão de pessoas. É muita gente. Exato. E, então, assim, no Brasil, quase 19 milhões de pessoas com deficiência. E nesse meio tem crianças, adolescentes, adultos, jovens. E aonde elas estão? Qual o espaço delas na nossa sociedade? Qual o espaço delas? Porque às vezes você fala, poxa, eu não vejo, eu não encontro. Não, você não vê porque você não para olhar. Porque elas estão aí esperando uma oportunidade, talvez, para que a gente possa realmente. E aí eu vejo que o esporte ele é uma ferramenta para isso. O que nós estamos fazendo aqui ele é uma grande ferramenta para isso. Porque talvez, Léo, a gente está conversando aqui e alguém vai nos assistir. E falar, poxa, eu conheço uma pessoa que tem deficiência. Exatamente. Pô, ela tem uma deficiência visual, ela tem uma deficiência auditiva. Nossa, olha que legal, E aí você começa a ter essa curiosidade. Eu gosto disso, é curiosidade. É isso mesmo, Daniel. Assim como você, né, que serve de referência para muitas pessoas no esporte, eu também, como jornalista, como comunicador, eu tenho essa responsabilidade, esse compromisso de levar informação, levar conhecimento, né, apresentar histórias de sucesso, histórias que deram certo, que saíram do papel e se concretizaram, que saíram de dentro do coração e se tornaram realidade. A responsabilidade como comunicador, ela vai além disso. Eu concordo. A gente cria essa referência, a gente cria esse paradoxo, esse protótipo de vida. Assim como você no esporte, a comunicação também ela faz com que a gente tenha essa responsabilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas. É verdade. Isso é importante, né, Daniel? Isso é incrível, Léo. Quando a gente entende isso... É a essência. É a essência. É a essência. Quando você entende, você faz isso aqui com um sorriso no rosto, muito prazeroso. E não quer amor. dizer que a nossa vida é fácil. Não, mas pode ser mais fácil. Mas pode ser mais pode leve. ser mais leve. Quando você entende esse feeling, esse start, eu acho que as coisas se tornam mais simples pra gente e pra quem assiste a gente também. Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente está na televisão lá assistindo vocês, lá no esporte tal, vibrando com vocês, a gente fica emocionado tal, e quando vocês sobem no pódio e ostenta aquela bandeira do Brasil, é uma coisa que arrepia. A gente em casa fica emocionado. Como é que vocês ficam no pódio, cara? Dá para explicar isso? Eu estava num evento recente, Léo, e uma pessoa estava num evento esportivo e tocou o hino nesse evento esportivo. Aí ele estava do meu lado assim, eu olhando para aquela bandeira, subindo, nossa, linda, assim, né? Eu falei, cara, eu não canso de ouvir isso aqui. Como o nosso hino é bonito. Como essa bandeira nossa, ela é linda. Aí ele, qual que é o sentimento? Foi essa pergunta assim, Eu não ia deixar de perguntar. E aí eu falei, poxa, é difícil eu conseguir trazer em palavras, mas se eu vou tentar aqui trazer para
por uma coisa que sempre movia. As pessoas até falam, pô, você enjoava de ouvir, né? Não enjoava, era uma coisa maravilhosa. Eu lembro da primeira Paralimpíada Pequim, a minha primeira medalha paralímpica foi uma medalha de ouro no dia 7 de setembro, do outro lado do mundo, Léo. E uma data especial para nós brasileiros, importante. Quando eu subi naquele lugar mais alto do pódio, eu olhei para aquela bandeira, o nosso hino tocando. Por mais que tinham pouquíssimos brasileiros lá na torcida, né? Porque é longe, né, gente? Não foi uma viagem fácil para. E aí eu lembrei de tudo que eu passei para chegar naquele momento, de todas as dificuldades, todo não que eu ouvi, de encontrar pessoas e falar que não ia dar certo, e você vai dar certo, vou fazer acontecer. E você lembra de tudo isso. O que eu quero dizer? O sentimento era de valeu a pena. Eu não sei como que está a sua vida, você que está nos assistindo. Eu não sei se está difícil, se está fácil. Mas às vezes você está pensando em desistir. Às vezes está pensando em parar. Não pare. Um dia ruim, Léo. Um resultado ruim. Uma temporada ruim até. Ela não define a nossa vida. E eu entendi isso. Quando eu ouvia o hino, era esse meu sentimento. Eu passei por dias difíceis, momentos que eu pensei em desistir. Mas valeu a pena. Aquele dia difícil, de entrar na água gelada, naquele frio, de passar frio, de treinar quando eu não queria, porque não são todos os dias que a gente está motivado. Então, ouvir o hino me lembrava justamente essa mensagem. Então, um dia ruim não define a sua vida, a sua temporada, não define a sua semana. Então, comece a semana sorrindo, vá em busca desse dia aí, vá superar. Porque muitos falam, pô, Daniel, você se superou. Eu me supero, você se supera. Todo dia a gente Todos se os supera. dias a gente tem que ter uma conquista. E valorize, não só a medalha de ouro. A nossa tendência é essa, Léo. Vou valorizar. Às vezes eu faço palestra, né, e eu pergunto quem ganhou uma medalha na vida. Todo mundo pensa, daí quando olha um atleta, que eu estou perguntando de uma medalha olímpica, uma medalha. Não. Aquela medalha de participação, sabe aquela medalha que todo mundo ganha? Aquela conquista. Aquela não conquista. Importa. É valorizar as pequenas, grandes conquistas da vida, o dia a dia, a rotina. Porque é aí que está o segredo, Léo, para mim, da vida. É na rotina, não é no extraordinário. O extraordinário você alcança ele. Mas a rotina você vai conquistando. E isso é importante a gente entender, né? Não valorize a medalha de ouro. E eu sei o que eu estou falando porque eu conquistei a medalha de ouro. Ela é uma grande conquista. Ela é uma realização incrível. Você se tornar o melhor do mundo. Mas isso não define quem o Daniel é. Assim como a deficiência não define quem o Daniel é. Ali são circunstâncias que aconteceram. Mas a medalha ela é conquistada nessa rotina, no dia a dia. E a rotina é o segredo da questão aí, viu? Posso dizer então que o brilho do ouro, ele não vem somente da conquista em si, ele vem da alma. Exato. É importante isso, Daniel. Fica a dica aí, gente, fica o recado para vocês aí. Daniel, você teve 24 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos? Olha aí, ó, tá vendo? 33 de ouro. 33 de ouro, Foram cara. 33 provas e 33 de ouro. Muita medalha, né? Aí é um dado interessante, né? Nunca Sim. perdi uma prova em Jogos Pan-Americanos. E em 2008 também você conquistou 9 medalhas. 9. Como é que foi esse momento histórico aí? Aí, como eu falei aqui, né, Aí você falou no começo, né? antes. Eu começo no final de 2004, início de 2005. 2008 eu estou na minha primeira Paralimpíada, né? Pequim. Eu lembro que quando eu cheguei em Pequim, cara, tá fresco na memória ainda, como se fosse hoje, assim. Dá pra sentir até a temperatura da água da piscina. Eu olho para aquele cubo mágico lá que Caramba. foi incrível. Não sei se vocês lembram. Lembro, Acendia lógico. umas luzes, era um negócio lindo, era sensacional. O que eu tô fazendo aqui? Exato, né? E eu falava, nossa.
E aí eu parava, pô, há 4 anos atrás eu não sabia. Você entende isso? Eu não sabia o que era. Agora eu tô aqui. Alex, tenta imaginar. E eu tô aqui, e não tô só aqui, eu tô entre os melhores do mundo. Caramba. Pô, os melhores do mundo estão aqui. Tô com o meu país às minhas costas aqui. Exato, né? E, nossa, aí eu sorria, cara. Entrei naquele cubo, aí nadei pra aquecer e tudo. E aí vem, a competição acontece. Aí são 9 medalhas, 4 ouro, 4 prata, 1 bronze. Eu saio dali o maior medalhista daqueles jogos. E quando eu volto pro Brasil, a minha vida muda. Aí a minha vida muda completamente, né? Porque assim, eu já tinha algumas conquistas. Eu tinha ido para um campeonato mundial em 2006, 2007 Parapan do Rio. E foi legal, Parapan do Rio foi legal, viu? O pessoal de Camanducaia, região aqui, fez caravana, viu? Fez caravana, foi pro Rio de Janeiro. Alguns não conheciam o Rio, conheceram o Rio de Janeiro. Levaram o queijo lá. Levaram o queijo pros carioca lá. E aí foram me assistir. Então foi muito legal. Mais uma Paralimpíada, é como eu falei, que você está entre os melhores do mundo. É pesado. E aí quando eu volto... como eu falei, a vida muda completamente ali. Foi sensacional. Daniel, você pulou dentro da água. O que passa na cabeça do atleta ali na hora ali? Você consegue mensurar o que está passando na sua cabeça dentro da água? Na verdade, ali é o momento de não pensar, executar. É mais técnico, talvez? Seria? Mas... ali eu sempre fazia um exercício antes, né? Eu nadava mentalmente. E esse é um conselho que eu dou. Na hora da execução, não pense muito. Faça. Mentalize antes e execute. Era o que eu fazia. Eu nadava essa prova antes mentalmente. 5 minutos antes, Léo, eu pensava, fechava o olho, respirava e nadava. Aí eu abri o olho, claro, não estava nadando, mas eu nadava. Vou fazer isso, vou começar com a braçada esquerda, vou fazer a virada, se tinha, né? E eu nadava essa prova. Para a hora que eu chegasse lá, eu curtisse o momento. Porque tem muitos que você vai conversar, pô, como que foi a sua primeira Paralímpica? Nossa, passou muito rápido, não lembro. Cara, sabe o que é? Você tem que curtir o momento. A vida é momento. Com certeza. O que passou, passou. O que está por vir, eu quero conquistar. Mas a vida é agora. Se a gente não estiver aqui atento, esse momento ele vai passar. E você não aproveitou ele. É verdade. Porque você está pensando em N coisas. Nossa, daqui 1 hora eu tenho que... Meu Deus, não. Vive o que você está passando. Vive agora. Ali. E eu fazia isso. Então eu nadava e vivia aquele momento. Por isso que eu lembro, 7 de setembro, 100 metros livre, recorde mundial, 1:12, seu tempo. Depois é outra prova. Mas eu vou aproveitar agora. Então, quando eu entrava na água, era execução. Ali eu me senti em casa, ali eu estava pronto, ali eu sabia, eu estava em casa. Você sabe aquele sentimento, né? Sabe aquele sentimento que você vai viajar, é maravilhoso, né? Mas sim, quando você volta para casa, é sensacional, sim. né? Estar em casa, você relaxa. Era ali. Você sabe o que fazer. Sabe o que fazer. Bacana. Daniel, você também foi receber em 2009 o prêmio Lauros de melhor atleta olímpico? Melhor atleta do mundo, é isso. Como é que foi lá? Aí eu tenho a conquista em Pequim, 2008, e através dessa conquista eu recebo esse prêmio em 2009. Você recebeu também em 2012 e 2016? 2016. Eu sou o único brasileiro a ter 3 estatuetas dessa. E foi uma grande conquista. Eu conheci esse prêmio em 2008, pelos feitos de 2007. E quando eu conheci esse prêmio, eu falei, um dia eu quero ganhar esse prêmio. O único brasileiro a receber esse prêmio. E detalhe, ele divide o mesmo pódio. Pelé. Ronaldo, Bob Burnquist. Bob Burnquist. Então, assim, eu posso dizer então que é o Oscar do esporte? Do esporte, é isso. Caramba, cara. Se a gente puder resumir isso aí, é o Oscar do esporte, né? E foi uma grande conquista quando eu sou o primeiro atleta paralímpico brasileiro a conquistar isso, e aí me torno o único brasileiro a ter 3 estatuetas, né? E quando eu pensava, cara, o Pelé ganhou um prêmio desse, né? É o Pelé, velho. Então... Você é o cara, o Pelé no campo, você ali na piscina, cara. Boa. Fala uma coisa pra mim, já no Rio também, em 2016, você conquistou 9 medalhas e se tornou o maior medalhista homem da natação paralímpica. Isso. Como é que foi trazer esse título pra casa aqui, hein? Quando eu falei aqui isso em casa, né? De viver momentos, foi isso, né? Você idealizava isso? Claro, a gente sempre sonha em ser o melhor. E aí fomos treinando e o Rio foi acontecendo. Acontece a Paralimpíada do Rio, que foi um momento incrível, foi sensacional. Você competir uma Paralimpíada já é incrível, uma Paralimpíada em casa é espetacular, é sem palavras.
Eu sentia a água vibrando da piscina, a torcida brasileira, o povo brasileiro... Calor Exatamente. Não tem, né? Não tem, não adianta. Não adianta. Não... E eu falava assim, gente, eu possivelmente vai ser a única Paralimpíada que eu vou competir no Brasil. Se tiver outra, eu já sabia que eu não ia estar nadando. Esse é o momento... Tem que aproveitar agora. Tem que aproveitar agora. E foi incrível, porque minha família pôde estar presente, meus filhos, toda aquela torcida brasileira gritando meu nome. E quando eu conquistei a minha 9ª medalha, aí eu via, os repórteres vieram conversar, entrevistar. Você se tornou o maior atleta masculino da história dos Jogos. Nossa, cara. Aquilo foi sensacional. Concretizar isso já é algo incrível. Conseguir. Em casa. Em casa, cara. Eu digo que coroou a minha carreira ali, sabe? É isso, ó. Não poderia ter desfecho melhor, meu Daniel. Exato. Então, foi sensacional, assim. É sem palavras, sabe? Bacana. Fala uma coisa pra mim. Em 2000 Tóquio, você praticamente encerra, né, a sua carreira aí. E você ainda conquista 3 medalhas. Isso. Totalizou 27. Como é que foi esse momento de encerramento da sua carreira, Daniel? Sabe aquela música, Léo? Não aprendi a dizer adeus? Sei. Não consegue, né? Não vamos cantar aqui porque Sim, não é o nosso forte. Né? Não sei eu até canto, eu tenho uma banda, mas Olha aí, ó. Eu não vou. De manhã, eu tô com a garganta meio zoada. Boa. Desculpa. Mas a gente não está pronto para isso. Sim. Mas a vida é ciclos. E ciclos se encerram e não são o final da vida. Eles se encerram para outros começarem, né? Mas nem por isso, e nem quando você tem essa ciência, as coisas se tornam fáceis. Exatamente. Eu me preparei para isso, Após Rio 2016, eu já pensei, uma hora eu vou ter que parar. E quando vai ser esse momento? Que horas vai ser esse momento? E ali eu começo a pensar. E aí eu começo também a planejar. Tóquio pode ser a última. Porque eu também, Léo, queria encerrar num grande palco. Eu me lembro, inclusive, que você fez um depoimento muito emocionado naquele dia, né, Daniel? Sim, e eu achei, Léo, por estar preparado, não vou falar estar preparado, mas por ter me preparado. Chega no momento que você não está preparado. Quando chegou no momento, e olha que eu falo bem, tá? Assim... desinibido e tal. Consigo, despachado. Né? Isso, e aí, rapaz, foi difícil gravar aquilo, viu, Léo? Foi muito difícil. Olhando pra câmera, assim, sabe, uma história de vida. Não saía, cara. Escrevi. Que eu nunca gostei muito disso, assim, de escrever e eu vou ler o que eu escrevi. Eu gosto quando é... De improviso mesmo. Dessa maneira, eu acredito muito que tem que ser do coração. Da alma. E ali foi do coração, mas foi tão difícil gravar. Eu imagino, cara. E aí, beleza, eu falei, gravei, acho que agora essa emoção, ela vai... Aí fui para Tóquio nadar, 1º de setembro, minha última prova. Aí eu tô entrando, Léo, na piscina, no complexo, para nadar a última prova. Era pandemia, né? Então não teve torcida. O narrador fala, agora tá entrando o maior atleta de todos os tempos que o esporte paralímpico já viu. Aqui, ó. Aí eu chorei, cara. E olha que eu fui um atleta sempre muito focado, concentrado. Mas eu também me permiti naquele dia viver emoções. O momento, você acabou de falar. É que eu estava de óculos, se você resgatar essa memória, essa imagem, você não vai ver. Mas o óculos estava todo embaçado, porque eu estava chorando lá, né? Porque passou um filme na minha cabeça, né? Então, Léo, por mais desafiador que seja encerrar um ciclo, ele também é preciso. E aí eu lembro que foi a primeira vez. Eu nado... Saí da prova, eu já achei que eu ia sair aos prantos. Não, saí bem, eu saí igual eu tô aqui. Olhei pro meu treinador, abracei ele, falei, tô bem. Aí eu fui pra zona mista. A zona mista é onde tá todos os repórteres, né, esperando. Aí, Léo, Renato Peters tava lá, foi o primeiro a... E se você conversar com ele, tem uma entrevista que ele fala, foi a primeira vez também que ele não sabia o que perguntar. A emoção, ela pega o repórter também, ela pega o entrevistado também. Porque você se mistura. O Renato, ele acompanha o movimento paralímpico, ele acompanhou a minha história, a minha trajetória. Ele vive o momento. E aí eu já cheguei chorando. E aí ele faz uma pergunta que eu já não lembro o que é e não consegue responder. Eu não consegui. Eu falei, olha,
me desculpa, eu não consigo falar. Mas não é porque você está triste. É porque... A resposta vem em forma de emoção. É isso. Então, foi a primeira vez na minha história que eu choro. A primeira vez na minha história... Eu choro antes de nadar, né? A primeira vez na minha história que eu não consigo dar uma entrevista. Porque o ciclo foi importante na minha vida. Foi um ciclo importantíssimo. Super. Mas para você e pra gente que é brasileiro. Foi um ciclo vitorioso. Mas foi um ciclo difícil de encerrar. Mas foi preciso. Sim. E isso é na nossa vida. É preciso para dar continuidade em outras coisas, e começar outros ciclos. E aí eu lembro que nesse período eu ouvi uma música que diz que é só o começo de uma nova história. Quando um ciclo se encerra, ele é só o começo de uma nova história que está para acontecer. E a gente aprende, né? O tempo todo, Daniel. O tempo todo. Então, é isso. Você vê que é até difícil eu falar agora aqui, assim, mas é isso. Dá para perceber que quando você conversa, você explica, você resgata as memórias. A gente que trabalha com esse tipo de... que trabalha com comunicação, a gente resgata o tempo todo dentro da nossa caixa aqui informações. É verdade. Isso mexe também com... Não é só a parte técnica, a parte emocional também, né, Daniel? A vida é feita disso, né? Se você fala, como que foi a parte técnica da sua prova? Foi técnica. Foi técnica. Foi técnica. Foi mecânica. Que é o que eu fazia, é o que eu treinava, mas... A emoção é isso. A gente tem que deixar. Tem que transparecer mesmo, porque você vira uma referência e você acaba inspirando as outras pessoas, né, Daniel? Daniel, fala um pouquinho de Extrema. Tô sabendo que tem, né? Vou dar um spoiler aí. Nadando com o Daniel Dias, é um projeto que está acontecendo aqui em Extrema. Fala um pouquinho, como é que está acontecendo essa ação aí? Essa camiseta que eu vim aqui não é à toa, né? Realmente a gente comentou aqui da piscina e tudo, então vim fazer uma visita e eu já tinha o desejo e vontade de trazer esse projeto que está expandindo, Léo, graças a Deus está expandindo pelo Brasil. A gente está chegando, e a Extrema faz parte disso agora, a gente está chegando a quase 900 crianças o projeto, pelo Brasil todo. Então a gente está em São Paulo, não capital, né, mas interior de São Paulo, aqui em Minas agora. Então Extrema é a primeira cidade de Minas Gerais que o projeto vem. E isso para mim é uma grande alegria, porque é muito próximo de Camanducaia, cidade que eu cresci, região aqui importante. Tá no eixo, e olha que eu falei no início isso, né? Região importante na minha vida, e eu estou extremamente feliz desse projeto estar vindo para cá, acontecendo. A gente trabalha com crianças e adolescentes de 7 a 17 anos com deficiência. A gente não só a física, tá, gente? Então são deficientes auditivos também, são todas as deficiências intelectuais, são deficiências físicas, visuais. Então a gente está aí realmente para atender essa população de Extrema aí, região. A gente quer realmente impactar a vida dessas crianças aqui e adolescentes e poder contribuir, como o esporte contribuiu na minha vida. Espero que através desse projeto o esporte possa contribuir na vida dessas famílias. Que surjam novos Daniel Dias aí. Vamos lá, né? Vamos buscar essa criançada aí. Vamos. O Daniel, fala uma coisa, é um esporte 100%, é um projeto 100% gratuito. Isso já tem data para acontecer. Isso é importante falar. Gente, a gente está vindo aqui, é um projeto incentivado, então via lei de incentivo ao esporte. A gente tem o apoio da Prefeitura de Extrema, que está nos cedendo aí e concedendo o espaço, né, a piscina. E é 100% gratuito. Vascão, assim, né? 100% gratuito. Então a criança ela vai vir, ela vai receber uniforme, uma camiseta bonita como essa, agasalho, touca, óculos, sunga, o maiô para as meninas. Vai ter lanchinho depois de cada atividade. Então, a gente traz todo o projeto ele completinho para que essa criança ela possa chegar e fazer, e executar. Bacana, lembrando que são 40 vagas, sendo uma informação super importante, sendo que 60% delas são destinadas para estudantes aí das escolas públicas, Daniel. Isso. Que leque opcional aí de construção de carreira aí. É verdade. Eu estou muito feliz, eu fico muito feliz. Quando eu falei, tá vendo, do ciclo e se encerra e outro começa, o Instituto ele é o começo dessa história. Quando eu me dedico ao Instituto agora exclusivamente, né? É incrível ver esse projeto crescendo e impactando vidas, né? E vocês vão ver, vai começar aqui em breve. A gente já está agora na pré-inscrição aí para os alunos. E em breve a gente já vai startar o projeto.
Aí a gente volta aqui, conversa. Bacana, quero já tá traz convidado. Uma criança aqui ainda. Bora. A gente pode fazer, inclusive, uma externa lá na piscina. Aí é melhor ainda. Você vai nadar comigo, é isso? Ó, Daniel, eu não sou bom como você, assim, cara. Mas, assim, morrer afogado, eu acho que eu não morro. Então, não pronto, morro, mas pronto. qualquer coisa me salva lá. Daniel, fala uma coisa pra mim. Esse projeto serão 8 turmas. Vai acontecer 1 hora por dia, durante 2 vezes por semana, é isso? A criança faz 2 vezes na semana, 1 hora cada aula. E aí a gente funciona assim, de manhã é contraturno, gente. Entenda o seguinte, é contraturno. Então, se a criança estuda de manhã, ela faz à tarde com a gente. Se ela estuda à tarde, ela vai fazer de manhã. Porque outra coisa que a gente exige, tem que estar indo bem na escola. É isso aí, criançada. Na escola, porque tem que estudar, é importante isso na vida. Então, a gente faz essa exigência aí, né? Tem que estar indo bem na escola. E a gente tem visto a dedicação das crianças aí. Então, contamos com o pessoal aqui de Extrema para que esse projeto ele é o início. Mas eu sempre falo muito o seguinte, Léo, eu não venho para ficar 1 ano na cidade. A gente vem para criar raízes. Isso é importante. E a nossa ideia é realmente sempre renovar isso aí e fazer esse projeto perpetuar aqui. Que fique por 10, 20, 30 anos. Até quando o Daniel não estiver mais aqui, que o projeto assim ainda aconteça. Eu converso com meus filhos, falo, vocês vão tocar tudo isso aqui. Fica a responsa para vocês. Fica a responsa para vocês. Daniel, seguinte, agora a gente vai falar um pouquinho do profissional pro pessoal, pode ser? Claro. Vamos lá, todo mundo que passa aqui, eu bato um papo e pergunto sobre isso daí. Qual que é o seu time de coração, Daniel? Pô, tem que falar? Cara, tem que falar, ué. Tem um corintiano, então tem um palmeirense aqui. É Corinthians. Palmeirense. Aí, tá vendo? Agora vocês resolvam vocês aí, né? Ô, Léo, tem engraçado quando eu falo isso, tem gente que fala, pô, ninguém é perfeito. Porra, né? Mas é Corinthians. Bacana. Daniel, se você fosse Deus por um dia, o que você faria? Cara, essa pergunta é muito legal, né? Assim, é claro que tem muita coisa que Deus faz na nossa vida, a gente não entende, mas Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele não erra. Mas uma pergunta dessa, eu faria com que as pessoas olhassem para cada uma como Deus olha a nossa vida. Amém. Não somos perfeitos, somos falhos. Ninguém é perfeito. Mas que a gente possa olhar o que cada um tem, e nós temos bastante coisas boas. Que nós possamos virar o nosso olhar para isso, sabe? Então, talvez eu faria isso. Assim, ó, quero que você olhe com os meus olhos, sabe? Bacana. Você consegue se descrever em uma única palavra, Daniel? Sorriso. Bem, tá explicado, gente. Tem algum programa de televisão predileto, algum filme predileto, passatempo predileto? Passatempo predileto. O esporte virou um passatempo? O esporte virou. Hoje o esporte virou isso na minha vida, assim, né? Um momento que... Sabe o que eu acho incrível hoje, Léo? Porque foi minha profissão. Mas a gente tem uma vida corrida. A gente tem uma vida... louca. Que, né? Vamos ser bem sinceros. Tem semana que você fala... nossa senhora, né? Arrancar a pele agora. Pô, mas na hora que eu tô ali no esporte... Nossa, cara. É aquela... Que seja meia hora, sabe? 45 minutos. Mas que você sai ali pronto agora. Agora eu tô pronto para... Pode vir o que for, sabe? Eu sei. Então ele virou isso aí, né? Mas eu digo que isso vai mudando na vida, mas o esporte ele sempre foi isso para mim. Bacana. O Daniel, se fosse para você se teletransportar hoje para algum lugar, para onde você iria? Eu iria... Essa perguntinha cabulosa, né? Que tem tantos lugares que você pensa agora, mas veio na minha primeira, assim, quando você terminou ela, então vai ser ela. Eu ia para um abraço da minha avó. Raiz, emoção, família, base, estrutura. É isso. Bacana. E você topou um gênio da lâmpada, deu de topo num gênio da lâmpada. O que você vai pedir para ele? Eu vou pedir para ele, que é o sonho que eu tenho, que o Instituto chegue pelo menos em cada estado do nosso país. Então eu ia pedir a primeira coisa, olha, porque é difícil, Léo, não é fácil não. Eu imagino, cara. A gente conseguir isso aqui... Nada é fácil na vida. Você vai labutando, como diz, né? Vai labutando, vai lapidando. E vai crescendo, erra ali, mas aprende. Então eu falei, olha, agora a gente está bem estruturado nesses, que eu falei para você, quase 900 crianças, mas a gente está longe de estar em cada estado ainda. Então,
Ajuda aí, vai, Gênio. Vamos fazer isso acontecer. Bora lá. Daniel, bem, a gente infelizmente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Boa. Quero agradecer muito a sua participação, né? Obrigado. A gente tem essa responsabilidade aí de levar informação de qualidade, emotiva, de superação, enfim, a gente, como comunicador, a gente tem essa responsabilidade de contar histórias, e principalmente histórias que fizeram e vão fazer sucesso, Legal. Vão dar resultado. E antes da gente encerrar o nosso bate-papo aqui, eu queria muito que você deixasse um recado para quem está te vendo. Bom, primeiro, obrigado. Né? Obrigado porque o carinho que eu recebo, Léo, aqui de Extrema, que eu tenho por causa do projeto, estou vindo com mais frequência, o carinho que eu recebo das pessoas ao redor aqui, nessa região, fica aqui a minha gratidão. E se eu puder deixar uma mensagem, baseada em tudo que a gente conversou, você é bom em fazer algumas coisas. Foque nisso. Faça com um sorriso no rosto, com excelência, com dedicação. E foque no que você é bom, porque vai fazer uma grande diferença. Você vai se tornar o melhor. Você vai ter grandes conquistas na sua vida. E você vai se sentir realizado. Valorize essas conquistas, mas sempre lembrando do sorriso. E deixe o processo da sua vida mais leve. A vida ela é difícil. A vida ela tem os seus momentos que a gente não espera, não planeja, mas acontece. Mas deixe esse processo mais leve, com um sorriso no rosto e fazendo o melhor, porque você é bom em fazer algumas coisas. Isso aí. Bem, eu conversei com o maior atleta paralímpico do mundo, Daniel Dias. Um cara que contou histórias, que incentivou talentos e que representou o Brasil não somente dentro das quadras, dentro das piscinas, mas de uma forma geral. Daniel, valeu pela entrevista aí, parabéns, obrigado. Viu? Obrigado, Léo, valeu. E é isso aí, é isso aí. E obrigado a você também que acompanhou mais um bate-papo aqui pela TV Câmara. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu, gente, até mais.